Olá pessoal, tudo bom? Vamos retomar nossos estudos na disciplina de otimização e demonstração do trabalho, certo? Já estamos no último capítulo da nossa matriz, onde a gente vai estudar os processos para otimizar o Windows para um melhor desempenho. É um tópico bem prático, na verdade, onde a gente vai ver na tela do meu computador os procedimentos para fazer cada processo desse que está listado, certo? Vamos ver como faz a exclusão de programas desnecessários, limitar o número de programas no momento da inicialização, desfragmentação do disco, a limpeza do disco, executar menos programas, desativar efeitos visuais, adicionar memória, usar memória de dispositivo de armazenamento para acelerar o computador, verificar se há spyware, verificar se o computador tem vírus e verificar a velocidade do nosso computador. Bom, então iremos ver todos esses processos nessa aula. Provavelmente vai ficar uma aula bem grande, então vocês podem fazer pausas para poder absorver mais o conteúdo, rever, entre outras observações que vocês queiram fazer. Vocês podem fazer uma pequena pausa. Então, vamos iniciar. Exclusão de programas desnecessários. Porque isso aqui seria uma forma de melhorar, de otimizar o meu computador. Só em questão de você remover e deixar um espaço é, desalocado, sem nenhuma informação, já é uma forma de otimizar, pois vai ficar mais leve a leitura dos arquivos do seu disco. Então, caso você não utilize o programa, é necessário sim que você faça a remoção para que haja, na verdade, a melhoria de desempenho, certo? Então, como é que podemos fazer essa remoção de programas? Então, vamos lá. Basta ir no seu menu inicial, no seu botão Windows e fazer a busca por painel de controle, ok? É, é bem simples essa parte de remoção, tá bom? Então, são pequenos passos que vocês podem acompanhar no computador de vocês, ou caso vocês queiram, podem ir só anotando no caderno, passo a passo, para posteriormente fazer um estudo mais pontual. Então, beleza. Estamos no painel de controle, iremos na opção Programas, certo? Ou pode ir direto na opção desinstalar um programa. Ao clicar aqui, vai listar para a gente todos os programas que estão instalados no meu computador, tá bom? Então, vou pegar um exemplo, deixa eu ver, esse Teams Microsoft, pois eu já usei ele, tá bom? E não quero mais utilizá-lo. Para fazer, só um segundo, deixa eu aumentar aqui para vocês. Para que a gente possa fazer a remoção dele, basta clicar no botão direito e desinstalar, certo? É, Existe outra forma que já vou mostrar para vocês que não é tão usual. Só aguarda um instante. Pronto. Ele já foi removido. Para verificarmos se ele realmente foi removido, vamos acessar o disco C do nosso computador aonde ele estava instalado. Então, podemos vir aqui, computador, disco local C, ok? Então, geralmente vai ficar instalado nessa pasta em geral. E você pode verificar dentro das pastas arquivos e programas e arquivos e programas 86, tá bom? Tá aqui como posso falar, a arquitetura do programa que ele foi instalado. Se foi 64 ou foi 86, tá bom? Então, vamos verificar. Se ele não está aqui, tem aqui a pasta Team, tá ok? Aqui no caso é Steam, né? Desculpa. Cadê Microsoft Team, Microsoft Team. Não, então essa pasta também não tem. E o Microsoft, não. Então,
Tá ok, ele foi desinstalado. Outra forma de fazer uma remoção de algum programa, pessoal, que não é tão usual assim, é vir na pasta do programa que está instalado e fazer a remoção dele apenas apertando Delete ou Shift Del, também vai apagar da mesma forma. Porém, ele não é tão usual assim, pois alguns outros arquivos residuais, ícones, atalhos, não fica nessa pasta, vai ficar em outros diretórios do nosso computador. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse remover o, o Drive Bust no meu computador. Eu procuraria o arquivo, deixa eu ver se eu consigo encontrar IOBit Drive Buster. Então, aqui eu poderia apagar essa pasta que iria remover do meu computador. Porém, o atalho, os ícones e alguns arquivos residuais iriam continuar no meu computador, certo? Então, essa forma não seria tão usual. A melhor forma é vir você no painel de controle, programas, desinstalar um programa e por aqui você faz a remoção, que ele vai tirar todos os arquivos do seu computador, tá certo? Qualquer dúvida, pode voltar. Como eu falo um pouco rápido, você pode ir na velocidade aqui do player do YouTube e fazer diminuir por lá, tá certo? Vai ficar um pouco mais devagar. Continuando, pessoal. Limitar o número de programas no momento da inicialização. Acredito que alguns já viram. Desculpa se ela está aqui só recebendo mensagem. Acredito que muitos já viram esse procedimento, mas é sempre bom a gente rever várias vezes para poder fixar de fato o processo. Beleza. Então, como é que eu faço para limitar o número de programas no momento da inicialização? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou utilizar a tecla Windows e vou digitar aqui msconfig. Bom, então ele vai aparecer este programa para vocês acessarem, certo? Beleza. Aqui já tem algumas informações relevantes para a inicialização do seu computador, tá bom? Aqui são as inicialização seletiva, onde vai carregar os serviços sistemas e carregar os itens de inicialização. Perfeito. Caso eu marcasse normal, iria carregar todos os drives, dispositivos e serviços. E a inicialização de diagnóstico iria carregar apenas os serviços básicos, certo? Então, por exemplo, vocês estão com um problema com algum drive, não sabe qual é, né? E ele fica impedindo que o seu computador inicie normalmente. Você pode vir em iniciação diagnóstica, que ele vai iniciar seu computador e vai dar um log para vocês do que está acontecendo, tá bom? Beleza. Inicialização, aqui eu não vou falar por enquanto. E aqui haveria, né, nas versões mais anteriores do Windows, a listagem de todos os programas que estão iniciando junto com o seu computador. Então, vou clicar aqui nesse link que vai nos levar para, de fato, onde fica os programas que estão iniciando com o meu computador, certo? Então, aqui vocês já conseguem observar que todos os programas que estão listados aqui são os programas que iniciam com o meu computador. Então, aqui na frente eu posso ver, aqui embaixo tem o nome dos programas, na frente eu tenho o fornecedor, quem foi a empresa que forneceu o programa, o status, no caso se está habilitado ou desabilitado, e o impacto inicial, tá bom? Então, vamos separar aqui, vocês dão uma olhadinha direito. Eu vou listar aqui na ordem de impacto na inicialização. Então, o Advanced System Care, ele já tem uma demanda maior no impacto do computador, no desempenho dele durante a inicialização. Caso vocês não queiram que ele iniciasse, bastará vir com o cursor em cima do programa, botão direito, desabilitar, ok? Então, ele não vai ter um impacto na inicialização. O Windows, como é um serviço da Microsoft, eu não vou desabilitá-lo, certo? Vou deixar da forma que está. Feito isso, ele já vai ficar gravado, ele já vai saber na próxima inicialização que esse programa não vai iniciar junto com o nosso sistema operacional, tá bom? Então, é basicamente isso nesse tópico.
Então, dando continuidade, desfragmentação do disco. Essa parte é bem interessante, porque como vocês sabem, quando posso falar, a leitura, aquele processo de leitura e escrita do nosso disco, ele vai inserindo e apagando os dados nas nossas trilhas. E isso faz com que durante algum bom tempo, né, depois de um grande tempo de processamento não, de leitura e escrita, ele vai criando lacunas, pequenas lacunas, espaçamentos entre um local e outro do nosso disco. E esse espaço que vai ficar entre esses locais de armazenamento faz com que a leitura do disco fique maior, certo? Então, vai demorar mais para a leitura e a escrita de informações no disco. Para solucionar esse problema, pessoal, tem uma ferramenta do próprio sistema, certo? Chamada desfragmentador de disco, que iremos ver agora. Então, vamos para o nosso computador. Aqui no nosso computador, pessoal, basta vir no disco que você quer, né? No disco onde o sistema está. No caso, não precisa ser um sistema está, mas geralmente quando não se tem as duas partições. Clique com o botão direito e lá embaixo em propriedades. Ok. Aqui a gente já vai falar sobre a limpeza de disco, mas por enquanto vamos na aba ferramentas. E aqui embaixo já temos a opção otimizar e desfragmentar unidade. Bom, então vou clicar aqui em otimizar. Vai demorar um pouquinho. Vou fechar isso aqui. É porque assim, como o Advanced System Key está vinculado àquele serviço, ele vai abrir realmente o nosso desfragmentador de disco dentro do Advanced System Care. Então, acho que não vai ter como eu fazer aqui, a não ser que eu desabilite o Advanced. Então, se tem como aqui otimizar. Vai para lá. Então, dentro do... Deixa eu puxar aqui pro lado. Assim, na edição do vídeo eu vou colocar a telazinha da desfragmentação, tá bom? Então, na edição vocês vão ver a tela. Beleza. O procedimento é bem simples, né? Só que aqui é automático. Então, ele verificou que tem 930 problemas encontrados. Para a gente corrigir esses problemas, basta clicar em corrigir. Ele vai fazer esse processo para a gente. Tá bom? Pronto, pessoal. Desativei o Advanced System Care para poder abrir o otimizador de disco, né? Nosso desfragmentador, desculpa. Beleza, aqui eu tenho as unidades do meu computador, onde eu posso fazer tanto a desfragmentação do disco C do sistema, quanto do E. Do sistema também, mas não vou fazer, porque realmente é só do sistema. Beleza, aqui eu posso vir aqui analisar e otimizar. Certo? Mas como o Advanced System Key já fez o processo pra gente, eu não vou refazer para não consumir tanto tempo, tá bom? Então, em relação ao otimizador fragmentador de disco, é isso. Perfeito. Agora voltando para nosso slide, vamos para a opção limpando o disco, certo? Ele é bem similar ao fragmentação de disco, né? O processo de chegar até a ferramenta. Então, vamos lá. Aqui no meu computador, basta vir com o botão direito no disco que você quer, propriedades, e aqui embaixo, limpeza de disco. Ao clicar, vai analisar, né, um pouquinho e vai abrir essa tela. Nessa tela, pessoal, vocês podem marcar todos os diretórios que vocês desejam fazer a limpeza, certo? Eu vou deixar marcado aqui os programas baixados, arquivos temporários de internet, cache e sobreador DirectX, downloads não vou marcar,
os arquivos de otimização de entrega, acho que não. Lixeira, sim. Arquivos temporários, sim. E miniaturas, beleza? Então, eu posso vir aqui, ó, em limpar arquivos do sistema ou vir aqui em exibir arquivos. Vamos clicar em exibir arquivos, essa parte está vazia, que não foi excluída ainda. Então, vamos limpar arquivos do sistema. Beleza? Vai fazer o processo, né? Aguardar um instante. Pronto. Beleza. Temos mais algum aqui que apareceu pós a, a limpeza. Que foi a limpeza, limpeza do Windows Update 7 GB. Não vou fazer isso agora. Certo? Então, foram marcados, foram feitos e ok. Bom, se eu cancelar aqui, deixa eu ver qual foi mesmo que a gente colocou. Programas baixados. Relatório. Cache. Downloads não. Isso aqui tem zero novo, hein? Marcar. Arquivos temporário. Lixeira. Miniaturas. Ok. Pronto. Finalizou. Vamos ver agora novamente como ficou lá. Então, beleza. Agora todos estão com zero, né? Então ficou com zero alguns porque temporários ele vai sempre estar renovando, aparecendo mais. Miniaturas não tem como também limpar todas. E nossos arquivos lá iniciais foram apagados. Então, perfeito. Não cancelar. Pronto. Então, feita a limpeza de disco. Ok? Voltando ao nosso slide. Temos agora o processo de executar menos programas ao mesmo tempo, certo? Então, como vocês sabem, o processo básico de comunicação de um programa com as unidades de armazenamento, unidade de processamento, elas fazem com que o recurso do computador seja alocado para cada tarefa em determinado tempo, né? Aquela ideia de arquivos executando ao mesmo tempo, ela meio que é falha, porque o escalonamento, né, o processo de dar prioridade, dar lugar para outra tarefa, é tão rápido, mas tão rápido, que para a gente parece que está em paralelo, mas dentro do computador sempre tem uma tarefa, uma ação primeira do que a outra, certo? Então, com que ela fazer com que menos processos, menos execuções estejam ao mesmo tempo sendo feitas, é melhor porque vai demandar menos recursos do nosso computador, certo? Então, para fazer isso, a gente pode fazer o encerramento de alguns programas. Para fazer isso, é bem simples também. Então, vou utilizar o botão iniciar, venho aqui no nossa barra de busca e coloco msconfig. Apareceu. Então, beleza. Desculpa, pessoal, sempre esqueçam. O atalho é Ctrl Shift ESC. Pronto. Então, aqui eu vou ter o acesso aos programas que estão sendo executados nesse instante, certo? Então, visualmente, como usuário, eu sei que os processos que estão sendo executados agora são esses, que estão aqui em cima, os nossos aplicativos. Eu estou vendo tarefas, estou vendo o Google Chrome, o PowerPoint, Notas, o OBS e o Explorer do Windows. E já tem outros camaradas aqui embaixo que eu não estou utilizando, mas porém ele está consumindo recursos do nosso computador, ó. Processamento, memória, do disco, rede, da GPU. Então,
eu posso vir aqui finalizá-los, caso você ache que tem necessidade, beleza? Por exemplo, vamos pegar aqui filmes e TV. Então, eu posso vir aqui, botão direito, finalizar tarefa. Perfeito. Isso é para vocês, quando vê necessidade, né, obviamente, de fazer esse processo. Então, vocês podem parar todos os programas que estão aqui, certo? E outra forma bem interessante de fazer isso também é vir em detalhes, certo? Aqui em detalhes, vocês podem ordenar, né, pelo usuário. No caso, tudo que tiver o seu nome de usuário não vai interferir na execução do sistema, certo? Então, se você finalizar, por exemplo, deixa eu ver, esse ASC aqui, vai continuar rodando normalmente seu computador. Já se você vier em arquivos do sistema, né, os processos do sistema, que tem o PID mais próximos aqui, ó, números menores, eles são cruciais para o uso do sistema. Então aqui você nem pode nem cogitar em parar eles, tá bom? Mas os que estão aqui em cima, com o nome do usuário, seu usuário, vocês podem finalizar, certo? Então é isso. Caso vocês também queiram fazer com que o processo tenha prioridade em relação aos demais, vocês podem fazer da seguinte forma. Aqui, clica no processo, né? Botão direito. Aqui tem definir prioridade. Caso, nessa relação aqui, o que tem mais, está em primeiro, é que tem maior prioridade, certo? E o que está lá embaixo é o que tem menos prioridade. Então, se eu clicar em tempo real, o processo do monitor do Advanced System Care, ele vai ter prioridade em relação a qualquer outro processo que está sendo executado nesse instante, tá bom? Então, alterar a prioridade, perfeito. Isso aqui é bem interessante para quem usa, quem gosta de jogar, quem gosta de fazer edição de vídeo, pois quando você dá prioridade ao programa que você está utilizando naquele instante, ele vai ter mais recursos para ser executado, tá bom? Então, é isso. Vamos dar continuidade. Perfeito. Agora, vamos para desativar efeitos visuais. Isso aqui também, vocês, como vocês sabem, né? Quanto mais efeito visual em um programa, em um sistema, até uma imagem, mais, posso falar, mais recursos ela demanda. Por exemplo, digamos que vocês têm dois computadores. Um computador que tem muito recurso visual, sombra, efeitos, transparência, arredondamento de bordas. Então, todos esses efeitos contribuem faz com que o seu computador demande mais recursos, certo? Tanto da parte do processamento, processamento matemático mesmo, quanto do processamento de imagem, né? No caso da nossa GPU. Para fazer com que, sim, aí, voltando ao exemplo, quando o computador tem muito recurso visual, ele vai ter menos recursos de processamento, de armazenamento para o uso de outros processos que vocês queiram, certo? Já outro computador onde tem menos recursos visuais, esse computador vai ter mais recursos de sobra para entregar aos outros processos, certo? E mas também tem um outro lado, né? Por exemplo, digamos que vocês estão trabalhando com o Photoshop, estão trabalhando com editor de vídeo e vocês querem, né, que fique mais bonito possível o sistema, para vocês trabalhem da melhor forma. Então, o que vai estar com os recursos visuais desabilitados não vai lhe oferecer a melhor experiência, certo? Então, você tem que moderar, no caso, qual vai ser o uso do seu computador, tá bom? Então, para fazermos isso na prática, vamos novamente no nosso computador. Aqui vocês irão na opção, deixa eu descer aqui, ó, computador, botão direito, propriedades, certo? Chegando aqui, vocês irão no menu esquerdo, opção configurações avançadas do sistema. Clicando aqui, pessoal, vocês irão já se deparar na aba avançado com a opção desempenho. Perfeito? Aqui, ó, efeitos visuais, armazenamento do processador, uso de memória e memória virtual.
Vou falar de todos esses, certo? Porém, lá no nossa apostila, nosso roteiro de estudos, lá não tem, mas eu vou falar de todos, né? Porque isso é interessante. Ao clicar em configurações, vocês irão se deparar com essa janelinha, onde tem várias informações. Então, vamos aqui por partes, como diria o Jack. A primeira opção na aba Efeitos Visuais faz com que seu sistema escolha a melhor opção para o computador. Então, o computador vai fazer a análise e ele vai ponderar qual seriam as melhores configurações para ele, certo? No caso, ele vai ver, então eu tenho pouco recurso, então não vou usar tanto efeitos visuais. Tenho muito recurso, vou usar todos os efeitos visuais. É basicamente isso que ele faz. Logo abaixo, eu vou colocar aqui, vou deixar para o lado. Ele marcou aqui algumas opções, como vocês viram, né? Então eu vou aplicar. Pronto, aplicou. Então não teve tanta diferença do que estava antes para o que está agora. Então vamos continuar. Na opção de baixo temos a ajustar para obter melhor aparência. Percebam que das todas as opções que tinha aqui embaixo, ele marcou todas. Ok, também não mudou muita coisa. Já na opção ajustar para obter o melhor desempenho, aqui vai ter uma diferença bastante forte. Ao clicar aqui, já desmarca todas as opções, certo? Vou aplicar, então vai dar uma pequena travadinha. Então, de cara mesmo, vai dar para ver que algumas fontes, por exemplo, essa já teve uma mudança. Então, vou clicar em OK. Vamos ver aqui, ó, nos botões, certo? Ela já teve uma alteração. As maioria das fontes vão mudando com o tempo. Quando eu apagar o cache do computador, ele vai deixar tudo nesse estilo aqui, certo? Então, vou minimizar, tirar tudo. Olha a nossa área de trabalho. Então, aqui já percebe, né, ó, que nossas fontes já perderam aquela vida, aquela beleza que o Windows nos proporciona, certo? Então, se eu voltar aqui no nosso... Opa, acho que eu fechei. E fechei. Vamos voltar lá de novo. Então, com o passar do tempo, todos vão ficando assim, nesse formato um pouco mais grosseiro, né? Voltando aqui, eu não quero que o Windows fique dessa forma feio, ruim de ler. Eu quero que fique na melhor aparência. Então, venho ali, marco, aplico e OK. Da mesma forma que ele nos retornou uma aparência ruim, agora retornou uma aparência um pouco mais fluida, né? Um pouco mais bonita e agradável. Então vamos voltar aqui novamente, configurações, beleza, falamos de todas as opções aqui. Eu vou para a aba avançado, certo? Na aba avançado eu posso fazer o agendamento do processador, escolha como alocar os recursos do processador. Eu quero fazer o que? Eu quero ajustar para ter o melhor desempenho de programas ou serviços em segundo plano. Obviamente, talvez na maioria das opções, na maioria das vezes, eu vou utilizar para programas, certo? Então, OK, tá, programas marcado. Vamos para a memória virtual. A memória virtual, a gente já falou algumas vezes lá, acho que no segundo, não, quem falou foi outro professor da disciplina de SO. Mas eu também já falei esse ano com vocês o que seria a memória virtual, certo? Que é um espaço lá no nosso disco destinado para o processamento de algumas informações. Desculpa, processamento não, armazenamento de algumas informações. Vai ficar um pouco, tipo simula como se fosse uma memória principal. Então vamos ver a descrição aqui. Um arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse uma memória RAM. O tamanho total do arquivo de paginação está aqui de 8.704 megas para todas as unidades. Então, caso eu queira alterar, né, eu clico em alterar e aqui nessa janelinha eu faço a configuração.
certo? Se eu deixar a marca da opção aqui em cima, quem vai gerenciar essa parte todinha pra gente, no caso, seria o próprio sistema. Vou desmarcar aqui, certo? Na unidade C, que está marcada, eu posso deixar tamanho gerenciado pelo sistema, ou eu posso vir em tamanho personalizado, onde você pode destinar mais armazenamento, mais espaço ou menos, certo? Então, aqui tem um espaço disponível, tem 44 GB mais ou menos. E aqui embaixo eu tenho a legendazinha do que seria o mínimo recomendável e o alocado, certo? Aqui tem 8 GB, né, os 8.000 megas. E eu posso definir aqui o tamanho inicial e o tamanho alocado. Eu creio que o que está aqui já está o suficiente para mim, não me queixo, né? Mas caso vocês tenham espaço no disco de vocês e vocês queiram destinar para como se fosse uma memória principal, vocês podem vir aqui e alocar mais ou menos o que vocês desejam, né? Beleza. Sempre aconselhar que vocês sigam a recomendação que tem aqui nessa legenda. No mínimo, no meu caso, no meu computador, o mínimo seria 1.8 GB e é, o recomendável seria 1.8 GB e o mínimo seria 16 megas. E atualmente eu estou utilizando um pouco a mais porque eu estava necessitando para a edição dos vídeos das aulas. Bom, então deixar aqui, desmarcar tudo, né? Voltar como estava antes. Tudo. Tá aqui. Perfeito. Então, mesmo sem ter feito nada, ele vai pedir que reinicie o computador, mas depois eu reinicio, tá bom? Ficou como estava antes, e é isso. Vamos voltar ao nosso slide. Pronto. Aqui embaixo temos adicionar memória. Bom, acabei falando, né, desse tópico lá na hora virtual. O próximo tópico seria usar a memória de dispositivos de armazenamento para acelerar o computador. Infelizmente, neste momento, nessa aula de hoje, vou ficar devendo esse processo, pois eu não tenho aqui comigo uma unidade para poder fazer essa prática com vocês, tá bom? Fico devendo. Quando eu arranjar, eu faço para vocês e disponibilizo lá na plataforma. Bom, dando continuidade, aqui temos a opção verificar se há spyware. Como você já sabe, spyware são arquivos maliciosos, né, programas maliciosos que têm o intuito de roubar informações, fazer aquela verificação no nosso computador, como se fosse um espião, certo? Para fazermos essa prática, é necessário ter um programa auxiliar, seja um antivírus ou seja um programa especializado, tá bom? Para que vocês possam ver caso o computador de vocês tenha algum comportamento estranho e vocês querem associar, ver se realmente possa ser um spyware, basta você observar os seguintes pontos. Se você nota que há o aparecimento de alguma barra, link ou favoritos que você não adicionou intencionalmente, por você no navegador, na web, né, lá no seu navegador, caso a sua página inicial, o ponteiro do mouse ou o programa de pesquisa mude inesperadamente, caso você digite o endereço de um site específico no navegador da web, mas ele é levado para um outro site, caso você veja pop-ups aparecendo inesperadamente, caso o computador fique lento, nem todos os problemas de desempenho do computador são causados por spyware, né? Obviamente, mas ele pode causar uma alteração perceptível. Às vezes o computador não apresentará nenhum sintoma, mas mesmo estando infectado por spyware, vocês devem fazer as verificações recomendadas. Pelo menos em uma semana fazer uma verificação. Você pode utilizar tanto o Windows Defender quanto um antivírus ou um anti-spyware que vocês possam fazer essa verificação. Da mesma forma,
é para os vírus. Da mesma forma que a gente falou aqui em cima, observar comportamentos externos do seu computador e você não tem o hábito de fazer a limpeza, fazer uma manutenção preventiva, é necessário que você faça a verificação com algum programa auxiliar, tá bom? Dando continuidade, pessoal, vamos falar sobre a velocidade do computador. Então, vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza para a verificação. Então, no computador, vocês podem ir no painel de controle. Já tinha aberto aqui mas enfim. Então, painel de controle, eu vou vir aqui na opção ícones grandes e vai listar a maioria para a gente. Bem aqui onde tem ferramentas administrativas, ao clicar vai nos trazer para esse diretório, onde eu tenho monitor de desempenho e monitor de recurso. Essas duas ferramentas aqui é bastante relevante para vocês dar uma olhada como é que está o funcionamento do seu computador. Então, utilizando o monitoramento de recursos inicialmente, ele vai mostrar para a gente tudo que está sendo utilizado naquele instante, quais são os dados matemáticos calculados com base neles. Então, vou puxar aqui para o lado um pouquinho e mostrar para vocês que nossa CPU está executando esses vários processos, né? Onde ele vai mostrar o status dele, vai mostrar suas threads. Aqui embaixo tem a frequência da memória, no caso utilizado. Aqui é a porcentagem do uso da CPU. Já aqui ao lado eu consigo ver um gráfico, como eu posso dizer, um gráfico temporal, né, do desempenho da CPU, do disco, da rede, enfim. Certo? Aqui tem várias informações bem pontuais, certo? Então, caso vocês, por algum motivo, foi um diagnóstico na rede da sua casa e percebeu que um computador ele está consumindo muita rede, né? Aí você vai verificar o que seria o consumo da rede dele. Então, você faz esse processo todinho aqui de chegar nesse monitor de recursos, procura qual é o recurso que está consumindo mais memória para ver se é algo suspeito. Então, por exemplo, você poderia vir aqui na aba de rede, verificaria quem está consumindo mais recurso, né? Então, o Chrome tanto está enviando muito recurso quanto está recebendo mais que os demais. Bom, memória da mesma forma. Perfeito? Vindo aqui em monitor de desempenho. Pronto. Aqui também tem recursos muito importantes, né? Aqui são mais específicos do computador no geral, né? Ó, por exemplo, aqui eu consigo ver informações sobre o processador, ó. Por exemplo, o tempo de interrupção dele, o tempo de processador, o status de estacionamento. Então, tudo isso daqui, ó, é muito pontual. A interface de rede tem aqui qual é a minha interface, tá certo? Que é o meu drive. Tá mostrando aqui qual é o total de arquivos, né? De bits. A memória da mesma forma. E a memória, o disco físico, né? Também da mesma forma. Aqui embaixo também temos um gráfico de desempenho, certo? Do processador. Ele vai mostrar para a gente se tem um comportamento anormal ou não. Vocês podem fazer o teste de procurar um programa que faz, como eu posso dizer, faz a requisição de muitos arquivos, né, como se fosse um testador mesmo do computador de desempenho. Vocês vão ver que o gráfico dá aquela esticada lá em cima durante a verificação. Aqui embaixo tem algumas informações que por enquanto não é tão relevante para a gente, mas caso vocês queiram dar uma pesquisada, podem ficar à vontade. Bem aqui embaixo, ó, tem o custo dos coletores. Aqui no caso são tipo variáveis que o usuário informa aqui para que ele faça algumas verificações. Os relatórios são depois das análises que vocês podem obter esses dois camaradas aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso na otimização. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem voltar na aula
ou mesmo ir na apostila, que lá tá todo todos os pontos norteadores, e tem algumas coisas bem importantes lá que é bom a gente dar uma estudadinha, tá bom? Então, no mais é isso, até a próxima.